Bom, Freixo, muito obrigada. A gente sabe que você está aqui agora em Lisboa, né? Que tá meio corrido. Então, muito obrigada por você ter arrumado um tempinho para falar aqui com a nossa audiência da 247. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Obrigada. A nossa comunidade, ela estava bem na expectativa, né? Da sua fala. Então, eu queria começar sobre uma pesquisa que saiu hoje, Datafolha, onde mostrou que boa parte dos evangélicos, das igrejas neopentecostais no Brasil hoje, elas são formadas por mulheres, negros e pessoas que vivem na região norte. E, querendo ou não, quando a gente pensa em igrejas neopentecostais, consequentemente a gente pensa em segurança pública, porque é uma pauta que as igrejas, né, a bancada evangélica, meio que tomou para si. É uma bancada que consegue fazer um diálogo com essas pessoas. Como o Freixo pensa em atuar na questão da segurança pública e ter esse diálogo com os evangélicos, as igrejas neopentecostais, até porque o próprio Lula falou hoje também que ele quer que o PT dialogue com essas pessoas. Eu conversei isso com o Lula. A última conversa que eu tive com ele, eu chamei atenção, porque eu acho que a base, se você pegar a história do PT, ela é formada por o avanço do movimento sindical da época, né, a luta ali contra o final da ditadura, você tem o avanço das universidades e a teologia da libertação, o trabalho eclesial de base da Igreja Católica. Isso mudou muito. E se você for pegar o que mais mudou desse tripé que deu origem aí ao maior partido de esquerda da América Latina, que é o PT, foi fundamentalmente o setor religioso, né? Hoje o principal trabalho religioso que tem no setor popular brasileiro hoje é o trabalho evangélico. No Rio de Janeiro chega a termos aí uma média de 1 em cada 4 pessoas do Rio de Janeiro ser evangélica. Então, se não tiver diálogo com o campo evangélico, e eu estou falando de campo porque não são iguais, quando a gente fala assim, evangélico, a Universal do Reino de Deus é completamente diferente da Assembleia de Deus, então tem diferenças muito significativas entre eles. Então, a gente precisa também ter um pouco de cuidado nas generalizações, né? O trabalho em relação a direitos humanos, ao contrário de outros temas, é muito interessante. Eu venho conversando com líderes, pastores que são líderes em áreas de conflito. Então, por exemplo, Cidade de Deus. Eu já me reuni com 22 pastores da área de Cidade de Deus conversando sobre direitos humanos e segurança pública. É muito interessante, porque ao contrário do que uma parte grande da sociedade brasileira hoje pode imaginar, a ideia de que bandido bom é bandido morto, a ideia de que direitos humanos é fim de bandido, isso no meio dos evangélicos... É até uma forma que eles utilizam de atrair a atenção dessas pessoas. Mas eles não concordam com isso. Eles têm uma fala muito mais progressista. Então, acho que o campo progressista tem que dialogar com os evangélicos, tem que conseguir fazer um debate sobre os setores populares, ouvindo os evangélicos. Agora, é evidente que se a gente chegar com a pauta de costumes, chegar com pautas que, a princípio, eles rechaçam, isso não é o melhor caminho para você trazer para o universo comum, né? Então, eu acho que o debate da segurança é o que nos interessa como início de debate com esse campo evangélico. E você acredita que esse seria o carro-chefe para a gente, por exemplo, formar uma frente de esquerda para as próximas eleições? Como que está essa articulação? A gente sabe que você pretende sair a candidata à Prefeitura do Rio, tem aí também o nome da Benedita da Silva, né, que é do PT, você é do PSOL. Como que está essa questão da articulação? A gente não está debatendo o nome de vice, acho que são debates para depois do Carnaval, vai depender da aliança que vai ser feita. O meu nome está colocado porque eu já disputei 2 e as pesquisas colocam a gente em empate técnico em primeiro lugar, mas eu só tenho desejo de ser candidato se tiver uma frente ampla, com capacidade de vitória e de fazer um programa concreto para o Rio de Janeiro, né? Se a esquerda tiver uma quantidade enorme de candidatos, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande nesse momento. O Rio de Janeiro ele é muito importante, não estou dizendo que o Rio seja mais importante que em outras cidades, para não gerar ciúme. Mas o Rio de onde veio o Bolsonaro. O Rio, nesse momento, tem um prefeito, Crivella, que representa o que há de mais atrasado na relação política e religião. Você tem um governador militarizado que fala em tiro na cabecinha. Então, uma vitória do campo progressista no Rio de Janeiro é uma resposta muito importante em 2020 para o que a gente vai colher em 2022. E a cidade pode ser um lugar de garantia de direitos, de retomada de alegria, de projeto concreto da sociedade, de outra relação de poder público com sociedade. Tem uma enorme importância. Talvez
seja a eleição mais importante da história do Rio de Janeiro recente. Então, assim, é importante que a nossa conduta tenha a responsabilidade compatível com o momento histórico que a gente está vivendo. Então, se tiver essa unidade, eu acho que e tem tudo para acontecer, as conversas estão acontecendo, o meu nome está colocado. E já que você falou de unidade, a gente está falando de unidade, sobre a questão do pacote anticrime. Rolou uma polêmica muito grande, porque na altura você votou a favor do pacote anticrime. A gente sabe que... Eu votei a favor do texto que derrotou o texto do Moro. Com as mudanças, né? Que a questão lá do excludente de licitude, a questão da segunda instância. Foi uma aprovação porém, mais todavia. Né, com mudanças, não foi aquele pacote cru que o Bolsonaro e que o Moro queria aprovar. Pelo contrário, o texto aprovado pela Câmara é um texto que implementa uma derrota muito grande ao Moro. Tanto é que ele ligava para os deputados na hora da votação. Tanto é que ele toma uma outra derrota quando o Bolsonaro sanciona o juiz de garantia, que está no texto, né? Então, na verdade, o Congresso é um lugar de política de adulto, né? O Congresso é um lugar de muita maturidade política, porque você tem um momento muito adverso da política nacional. Mas você não acha que essa decisão sua foi mais ou menos igual, por exemplo, teve uma crítica muito pesada com a Tabata Amaral, na questão da reforma da Previdência. Né? E aí ela votou a favor da reforma, sendo que ela tinha feito todo um discurso, toda uma campanha contra. São coisas que não se comparam. Você acha que não tem... eu acho não tem o menor cabimento essa comparação. Nós votamos contra a reforma da Previdência e não existiam dois textos. Não existia uma reforma da Previdência possível e outra menos. Era a reforma da Previdência. Ou você era favorável ou contra. Ela era favorável à reforma da Previdência. O que nós tínhamos ali era um texto que transformava o Brasil num Estado penal. A gente tinha um texto que transformava o Brasil num Estado penal que dava licença para matar. Nós ficamos 200 dias trabalhando sobre isso. A gente derrota a bancada da bala, que tem 308 deputados. E eu quero só lembrar você do placar que foi 408-9. Porque fala de um jeito que parece que foi 5-4. Foi 408 votos a 9. A esquerda inteira tem 134 deputados, dos quais só 9 votaram contra. Mas são 134 deputados da esquerda. Vem a questão da maioria no Congresso também, né? Não, sim, mas são 134 deputados da esquerda. 9 votaram contra. Porque do jeito que se fala, parece que foi 5-4 e o quinto voto foi meu. Né? Nós fizemos uma postura para derrotar o Moro. E derrotamos o excludente de licitude. Para quem é pobre, favelado e mora na periferia, isso faz uma diferença muito grande. Derrotamos a questão da videoconferência, derrotamos a plea bargain, derrotamos o fim das audiências de custódia que eles iam aprovar. Isso tudo foi tirado do texto. É uma enorme vitória. Agora, o texto aprovado é um texto bom? Não, claro que não. A gente não quer uma reforma agora. Ou era um texto, ou era o outro. Ou era esse texto, que nós ficamos 200 dias trabalhando, ou era o outro. O que não podia era eu ficar 200... Eu era do GT. Orlando Silva era do GT. Paulo Teixeira era do GT. O que não podia era a gente ficar 200 dias trabalhando e na hora de aprovar eu vou dizer, não, mas olha, isso tudo que eu convenci vocês a aprovar para derrotar o Moro, o meu voto, na verdade, eu vou ficar preocupado com meus likes. Não, ali era política grande, ali era política de adulto. Ali era derrotar o Moro. Ali era derrotar a excludente de licitude. Ah, mas foi aprovado tal coisa. Foi, é ruim. Mas ou a gente aprovava esse texto com coisas ruins, mas tirando o que era muito pior, ou aceitava, ou aprovava o outro. Você tem uma ideia, a bancada da bala, que são 308 deputados, é bom, né? A esquerda inteira reunida são 134, a bancada da bala tem 308. Essa é a correlação de forças do Congresso que as pessoas precisam entender na hora de falar do Congresso. Né? A gente não está falando de um lugar fácil, está falando de um negócio muito difícil, muito complicado. E que você tem que ter derrotar mas imagina, pessoas completamente fora da normalidade. E se a gente for debater só dentro da esquerda para ficar legal, a gente vai perder todas. E perder todas nessa circunstância é piorar a vida do mais pobre. É piorar a vida do cara que está na favela. Eu não estou lá para brincar, não estou lá para ficar bem com os amigos. Eu estou lá para fazer enfrentamento político grande. Né? E a gente derrotar o Moro nessa circunstância, aprovar juiz de garantia nesse país. Isso é de uma grandeza, é de uma importância. Não é à toa que o Moro quase enlouqueceu. E na hora da votação ele ligava para os deputados. Para pressionar. Muito, na nossa frente, os telefones tocando, com um louco. Né? Então a gente derrota a bancada da bala como? Né? Com uma pressão política, uma articulação política muito grande. Eu não sou moleque. Eu não posso fazer uma articulação política dessa na hora do voto eu querer ficar bem com todo mundo. Quem quer ficar bem com todo mundo, não fica bem com ninguém. Eu tenho cara e tenho história.
Né? Eu tenho uma história de 30 anos de trabalho com direitos humanos. Eu sei que era importante estar derrotando naquele projeto do Moro ali. Não era qualquer coisa. Agora o texto aprovado é bom? Não, não é não. Certo. Agora eu briguei para tirar o que a gente tirou. A vitória não está no que foi aprovado, a vitória está no que foi tirado. É isso que as pessoas não entenderam ali, mas eu acho bom esclarecer. E até é uma oportunidade para falar com a nossa comunidade e explicar algo que, né, como eu lhe falei no início, na altura foi uma polêmica, as pessoas até fizeram essa comparação e falaram, por favor, perguntem para o Freixo. A comparação é esdrúxula, porque, enfim, a reforma da Previdência era uma questão concreta ali. O debate do pacote de crime tem um texto e tem outro. Pra você ter uma ideia, na hora da votação, a bancada da bala tentou votar o projeto original do Moro, que era com tudo isso. A gente conseguiu inverter e não votar o projeto original, votar o outro. Então era aprovar esse ou voltar para o projeto original. Isso não tem nada a ver com a votação da reforma da Previdência. Certo. Né? São duas pautas completamente... E dois processos completamente distintos. Certo. E já então, que a gente também está falando sobre essa questão da segurança pública, né, da lei do projeto anticrime do Moro, a gente, querendo ou não, cai no caso Marielle Franco. Claro. Está em investigação, a gente sabe, que inclusive uma das linhas de investigação envolve a família Bolsonaro, e a gente também sabe que a Marielle era meio que o seu braço direito, né? Ela te acompanhava, principalmente nas discussões dos direitos humanos. Sim. Qual é a proposta do Freixo para essa questão muito grave que acontece no Rio de Janeiro, que envolve as milícias? Como vai ser o embate com os milicianos? Porque, querendo ou não, a gente sabe que existem dois problemas no Rio. Tem as milícias, também tem o tráfico, tem o crime organizado, mas são sistemas completamente diferentes. São distintos. A milícia, ela está dentro do sistema, ela está dentro do Estado. Como combater isso de forma direta e que traga soluções de fato, assim, concretas para o povo carioca, claro, né, pro povo do Rio de Janeiro e do Brasil também. Só separando os dois temas aí, que são os dois de maior importância. Assim, o caso Marielle é um caso que é muito importante para o Brasil inteiro, não é só para quem conheceu, que era próximo ou não. Claro, você pode falar assim, mas o Brasil teve 65 mil homicídios, a maior taxa de homicídios da história do Brasil em 2017. Né? Passamos a taxa de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes pela primeira vez na história do país. A Marielle é um assassinado, por que vocês só falam dele? Primeiro que a gente não só fala desse. Mas segundo, por que este é um paradigma importante? Porque é violência política de gênero. Exato. Né? E é mais do que isso. Mas você conhecia, ela era próxima? Eu não falo por isso. Eu já tive um irmão assassinado e nunca fiz do assassinato do meu irmão uma bandeira como faço o da Marielle, por entender que são casos distintos. Não se trata de ser próximo ou não. Né? Então vou dar um exemplo concreto. Assim. Foi um grupo político que matou Marielle. E eu nunca me antecipei em dizer se foi A, B ou se isso cabe à polícia. A polícia faz, eu acompanho muito de perto as investigações. Eu acompanho semanalmente as investigações, mas eu não me pronuncio sobre o que eu não posso me pronunciar. Né? Eu não estou aqui para atrapalhar as investigações. A polícia já concluiu, foi um grupo político, ou seja, não foi vingança, não foi passional, não foi bala perdida, foi um crime premeditado político de grande sofisticação. Então tem um grupo político no Rio de Janeiro que é capaz de matar, como forma de fazer política. Isso é uma ameaça à democracia. Por isso o caso Marielle é um caso sintomático. Não é porque era Marielle, porque ela é do PSOL, nada disso. E o caso dela levanta uma discussão para as próximas eleições também. O caso dela é um limite à democracia. Se nós não soubermos quem mandou matar a Marielle, né, e são 669 dias, se a gente não souber quem mandou matar, a gente não sabe qual foi a razão política que gerou a morte dela. E é preciso saber a razão política para entender que política é essa que está acontecendo em pleno Rio de Janeiro no século XXI. Que é capaz de matar alguém. Né? Então não é que a vida dela valha mais do que a vida de alguém. Não. As vidas valem a mesma coisa. Sendo ou não conhecido, sendo ou não político. Até porque tem as crianças, tem a morte da Agatha, imagina, né, mas a morte dela, por ser uma morte de encomenda política, a gente tem que saber, para o bem da democracia, ou seja, a importância de todos. Não é à toa que o mundo inteiro fala o nome dela, porque tem uma violência política colocada, é um assassinato político. Isso tem que ser esclarecido. Né? E como resgatar isso para uma discussão? A questão de milícia ou não, assim, eu não estou me antecipando dizendo que é claro que o Rony Lessa está preso. Né? A pessoa acusada de ter sido o operador, né? A pessoa que matou a Marielle. Rony Lessa é uma lenda da segurança pública do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer, inclusive, que se tem um mito
da segurança pública que morava naquele condomínio, o mito não era o Bolsonaro, o mito é o Rony Lessa, né? Aquilo sim era um mito da segurança pública por ser uma pessoa, um criminoso muito conhecido, com e foi a primeira vez uma que história, frequentou uma delegacia, primeira né? vez que foi preso, né? Com uma história longa na segurança pública do Rio de Janeiro, e as pessoas sabem do que eu estou falando sobre isso. O Rony tinha relações com a milícia, mas não é um miliciano. Ele não é dono de milícia. Ele é um matador, policial, inclusive, né? Traficante de armas. Qual o nível de envolvimento de milícia no crime da Marielle, isso tem que ser investigado. Isso é uma coisa. Agora, a investigação sobre a milícia não depende do caso Marielle. As milícias já representam hoje a maior ameaça da segurança pública no Rio de Janeiro. Com isso, eu não estou dizendo que o tráfico seja menor, mas são dois crimes, são duas organizações criminosas completamente distintas. A milícia é um Estado leiloado. A milícia é a operação do crime por dentro do Estado. E crime, para ser organizado, tem que estar dentro do Estado, né? O tráfico domina uma quantidade grande de territórios, tem uma capacidade armada muito grande, uma capacidade de organização bem menor do que a da milícia, mas é um crime violento. E, claro, tem que ser enfrentado, né? São formas de enfrentar completamente distintas. Eu presidi a CPI da milícia e fui o relator da CPI do tráfico de armas e munições, né? Tanto numa CPI quanto em outra tem propostas concretas de enfrentamento. A relação de propostas da CPI das milícias vem lá o corte do braço econômico, o corte do braço político, né, o investimento em inteligência. Tem 58 propostas para enfrentar as milícias no relatório. Não faz porque não tem vontade política de fazer, mas a gente sabe o que tem que fazer. Certo. Então você, por exemplo, agora nessas eleições para 2020, como conversar com essas pessoas utilizando a pauta Marielle Franco no enfrentamento contra o crime organizado, as milícias e claro, o bueiro que está aberto, né? Sem dúvida alguma. Tem que tomar muito cuidado com a questão eleitoral. 2020 é um ano de eleição municipal, e a gente não pode cometer o erro de levar o debate da Marielle para uma questão eleitoral, né? O debate da Marielle é um debate estrutural, e eu tenho relações muito profundas com a família da Marielle, com a Marielle, trabalhamos juntos, construímos juntos a Comissão de Direitos Humanos, enfim, tem toda uma história pessoal muito profunda, mas você não pode. Marielle foi eleita vereadora quando eu fui candidato a prefeito, na mesma chapa, mas você não pode pegar o caso da Marielle e jogar para uma questão eleitoral. Assim, acho que ninguém deve fazer isso, né? Ninguém deve fazer isso. Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado, até porque é possível que a gente entre no período eleitoral sem o crime estar resolvido. Certo. Então isso não vai, inclusive, não vai nos ajudar na investigação, né? Politizar e partidarizar o debate da Marielle não é bom, né? Politizar, no sentido de ser um crime político, já é, mas partidarizar e tornar um debate eleitoral o debate da Marielle, isso é ruim para o caso Marielle e é ruim para o Rio de Janeiro como um todo. Certo. E a gente sabe, né? Você está aqui em Lisboa, ficou aí esses dias, também se reuniu com o Bloco de Esquerda aqui, teve algumas participações, né? Teve a palestra na Fundação Saramago. Eu queria saber o que o Freixo está levando para o Brasil, o que ele, principalmente na questão da segurança pública, quais são as inspirações, as influências, os debates e as ideias que o Freixo leva de Portugal para o Brasil? Eu tenho uma relação muito profunda com o Bloco de Esquerda, tenho um carinho muito grande. São sistemas políticos muito distintos, né? Aqui em Portugal, como boa parte da Europa, eles trabalham no sistema de lista, então eles funcionam muito mais partidariamente, coletivamente que no Brasil, que a eleição é personificada. No Brasil você briga para ser eleito ou não com o cara do seu partido, né? É um sistema completamente enlouquecido, né? Aqui não, aqui você consegue ter um projeto. Amanhã eu vou visitar o parlamento e é muito curioso, porque você tem um chefe de gabinete para os 19 deputados do Bloco de Esquerda. A gente discutiu isso com a Rita Rata aqui. Porque você só tem um gabinete que funciona para o bloco inteiro, porque quem emite as opiniões é o bloco. Não existe possibilidade de um projeto de lei de um deputado. Então é uma cultura política completamente. Eu sempre gosto de vir, porque eu gosto muito de conversar com eles. Eu sou um amigo muito próximo do Louçã. Então, assim, é uma experiência política muito interessante. E Portugal, nesse momento, é quase com um oásis de esperança para o mundo, né? Então, também, neste momento, mais do que em qualquer outro, é bom vir para cá, ver como é que o Bloco está conversando, ver como é que o Partido Socialista, que está no poder, dialoga com o conjunto da esquerda. Nós tivemos agora, eu acompanhei de perto a votação do orçamento, como é que se posicionou a esquerda. Quer dizer, é um aprendizado muito grande, mas uma situação muito diferente. São realidades completamente diferentes da nossa. Eu estava andando pelas ruas, dei de frente com uma passeata de
de moradores daqui, mas todos de origem de Cabo Verde, porque nós tivemos homicídio de um jovem Nós de Cabo Verde. Lá. Isso, nós tivemos homicídio. Eu encontrei a passeata, eu tinha saído da casa da Louçã, encontrei a passeata por acaso e fiquei ali conversando com algumas pessoas. Uma passeata enorme, muito representativa, né, de um jovem assassinado por espancamento. Não foi aqui em Lisboa, né? Mas foi em Bragança, mas o crime não está solucionado, enfim. Então, todos os lugares têm os seus problemas, têm as suas contradições, né? Mas não tem muita comparação a fazer Portugal, que é do tamanho do Rio de Janeiro, com a complexidade que é o Brasil hoje, a segurança pública no Brasil, né? Então, enfim, você fala aqui de milícias, a gente tem até dificuldade de entender como é que pode, né? Que ponto chegou. Mas o problema não é eles terem dificuldade de entender, o problema é a gente entender e achar que pode, né? Talvez o problema seja nosso e não deles. Certo. Para finalizar, Freixo, inclusive eu estava presente na palestra que você deu na Fundação Saramago e você falou uma frase assim que eu achei, né, o Rio, ele não é a cidade maravilhosa, a gente tem que parar, assim, claro. Tinha que ser, né, mas não é. E aí a gente tem que parar com esse discurso de querer, né, achar que o Rio de Janeiro é incrível, é maravilhoso e não tem problema, sendo que tem muito mais problema do que maravilhas, né? Claro. Então eu queria que você, para finalizar, fizesse aí um resumo, então, das principais propostas, né, que você tem em mente agora para 2020, claro. E como que deve ser esse debate entre cidades, porque a gente sabe que não é só o Rio de Janeiro que tem um problema de saúde, educação, segurança pública, né? As maiores capitais do Brasil têm também esse problema. Como que você acha que deve ser esse diálogo, essa conversa entre as cidades, para que a gente possa caminhar, né, a esquerda possa caminhar junta em 2020? Não, olha, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que fala: o Rio não é uma cidade maravilhosa, mas um maravilhoso cenário para uma cidade. Né? É uma cidade incrível, né? Imagina, uma cidade belíssima, mas a gente da esquerda precisa falar de sonhos, mas precisa encarar os pesadelos, né? A gente precisa encarar os pesadelos, e os pesadelos são pesadelos vividos pela maioria esmagadora da população do Rio de Janeiro hoje. Você tem uma cidade que 1/3 dos seus moradores vivem nas favelas. As favelas precisam ser espaços constituídos da cidade. Você não pode mais tratar a favela como o território do problema. Quem vai morar na favela busca a solução. Solução de moradia, solução de transporte, de proximidade, com área de trabalho, né? Vai buscar a solução. A favela é lugar de solução. A favela não é só lugar de problema. Tem problema? Tem. Mas ele não pode ser visto como o problema. Então, ser um espaço constituído, participativo da cidade, é o primeiro passo para mudar a concepção de cidade do Rio de Janeiro. Entender que esse 1/3 tem que ser ativo na hora de você fazer política pública, isso é muito importante. E aí é disputar liberdade em cada território, disputar garantias de direitos, fazer com que um programa de segurança possa começar a dialogar em primeiro plano com as mulheres. Porque a segurança pública, a gente pensa muito nas polícias, né? E é normal que se faça isso, o mundo inteiro faz isso. E as polícias são estaduais no Brasil, elas não são municipais. Então, o que um prefeito pode fazer pela segurança pública? O primeiro passo é desenvolver um plano de uma cidade segura para as mulheres. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque se você faz isso, você atinge todas as famílias. Porque a gente tem famílias muito matriarcais, no sentido de um peso muito grande das mulheres, principalmente nas famílias mais pobres. E nas evangélicas, né? Na segunda pesquisa. E a pesquisa da Datafolha, que você começou a nossa conversa indicando também. E um plano de segurança para as mulheres numa cidade, ele é possível fazer, porque ele pode ser um plano de ação preventiva, né? Então, cabe, por exemplo, a uma prefeitura como a cidade do Rio de Janeiro fazer um mapa da violência por bairro. Qual é a violência que tem mais comum na Pavuna? Certamente ela é completamente diferente da violência que você tem em Ipanema. É diferente da violência que você tem em Cosme Velho, que é diferente que você tem em Barros Filho, que é diferente da situação que você tem em Campo Grande, que é diferente da situação que você tem no Recreio, para falar de lugares completamente distantes um do outro, né? Que tipo de violência? Né? Como é a violência contra? Que tipo de violência as mulheres sofrem nesses lugares? Que tipo de violência as juventudes sofrem? Porque eu estou falando de juventude no plural, porque a gente tem mais de uma juventude. Sofrem nesses lugares. Se você tem um mapa da violência, se você entende que violência é essa, porque você fala violência, dá a impressão de que todo mundo sofre a mesma violência. Não é assim. Né? Como que essa violência se distribui na vida das pessoas no seu dia a dia? Todas são legítimas, mas são diferentes. Claro, a gente não está hierarquizando, mas você precisa entender do que a gente está falando quando a gente fala de violência. Se a cidade, se o poder público consegue apresentar isso para os seus moradores de forma muito transparente, falar: olha, quando a gente fala de violência do Rio, a violência é essa aqui, ó.
Isso já permite as pessoas olharem para a violência e se reconhecerem ali. E a partir dali, que tipo de ação o Estado, no caso, o poder público municipal, pode propor aos moradores e que tipo de ação preventiva a gente pode... Eu não estou falando de poder de polícia, o prefeito não tem. Estou falando de outra perspectiva de segurança pública. Eu acho que esse é um passo muito importante para mudar essa história do Rio de Janeiro e a gente poder ter uma vida um pouco mais maravilhosa. E fazer uma troca entre as grandes capitais, né? Porque claro, isso é entre as grandes capitais e entre as cidades também. As cidades, né? O que eu estou propondo para o prefeito de Lisboa, para a prefeita de Bogotá, para a prefeita de Barcelona, né? Para a prefeitura de Buenos Aires, é que a gente possa ter trocas entre as cidades de boas práticas democráticas, fórum de cidades comprometidas com a democracia, né? Reunir um grupo de cidades preocupados com práticas que ampliem a democracia, porque a democracia hoje no mundo não é um bem a gente garantido, né? Com certeza. Vamos dizer que o mundo hoje precisa construir e brigar pela democracia, ela não está garantida naturalmente. Como que as cidades podem ser lugares de garantia da democracia? De que maneira a gente junto pode estar pensando isso? Acho que é uma boa iniciativa. Bom, Freixo, muito obrigada por falar com a nossa comunidade da TV 247. É muito importante para a gente, principalmente agora nesse período eleitoral, contar com a sua presença, com a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço muitíssimo, um prazer sempre falar com vocês. Bom, gente, quem puder, compartilhe, curte, vamos aumentar os nossos inscritos. A gente está quase chegando aos 500 mil, quase 500 mil de inscritos. Muito então... bom. Por favor, quem puder, para ajudar a subir o vídeo, espalhe a mensagem. Nós estamos aqui, tá bem? Muito obrigada e até o próximo Conexão Lisboa. Valeu. Obrigada.